Boa noite, Andressa. Boa noite, Davis. Boa noite, Eliane. Boa noite, público aí de casa. Maravilhoso. Vamos começar mais um estudo de RID. Né, Andressa? Boa noite, pessoal. Boa Bora. noite. Deixa eu até abrir. Boa noite, pessoal. Ó, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e compartilhe, tá? Agora eu vou deixar aberto aqui, porque eu vou olhar a teoria. Vou deixar aberto ele aqui online, aqui, porque eu não imprimi tudo, né? Ainda, a segunda folha ainda tá imprimindo. Eu fiz uma confusão para poder imprimir isso aqui. Eu vou olhar essa teoriazinha. Eu acho que eu imprimi foi 2 vezes, depois não encontrei. Confusão é grande. A parte da página CESP aí, né? Que são as questões aí, essa questão do CESP aí. Eu vou ler. 2014. Vou dar uma lidazinha. Aí qualquer coisa eu vou consultando a teoria também aqui, deixa eu ver. Julgue o próximo item relativo aos aspectos antecedentes à construção de Brasília. Francisco Adolfo Van Hagen, um dos percussores da ideia da interiorização da capital, defendeu em 1877 que uma nova cidade fosse construída na região que situam as Lagoas Feias, Formosa e Mestre d'Armas. Certo ou errado? Certo. Tá certo. Tá? Ele defendeu aquela área lá, né? Já tinha aqueles 5 sítios, né? Aham. Aí tava lá entre o sítio Castanho, né? Isso. Só uma revisão. Esses 5 sítios aí que na construção de Brasília fizeram foi para não ter especulação imobiliária, né, pessoal? Isso. Ah, vai construir a nova capital aonde? Ah, é no sítio Castanho? Ah, é no sítio Vermelho? É no sítio Amarelo? É no sítio Colorido? Porque se falasse que ia ser no sítio Castanho, aí o pessoal todo mundo ia comprar lote lá para poder ser apropriado, né? Isso. Essa aí foi a comissão Belt, né? Essa aí dos sítios, né? Era naquela região lá, aquelas lagoas, Lagoa Bonita, Lagoa. Cadê? A Lagoa Feia, Lagoa Formosa. Essa Mestre d'Armas, ela também é conhecida como Lagoa Bonita também, tá, gente? Ela também tem esse Bonita ou Mestre d'Armas. Essa lagoa, tá? Mestre d'Armas, ela é muito falada, né? Aqui no... Nunca ouvi falar, não. Ah, eu já ouvi falar muito dessa lagoa, né? Mestre d'Armas. É bonita mesmo? Não, eu não sei, eu não conheço nenhuma dessas lagoas, mas Não. Mestre d'Armas. Eu fico imaginando que seja parecida com as águas de Bonito, né? Em Mato Grosso, né? Fico imaginando. Falou Lagoa Bonita, eu lembrei daquelas águas de Bonito. Eu vou pegar meu caderno aqui de mapas Eu acho que não é mentais. não, viu? Você Porque fica tá mais fácil. Patrícia tá sendo generosa. Meu caderno de mapa De uma mental feia do lado, a outra não era tão bonita assim, não. tudo, né? Eu tenho um caderno Aquele rio Belchior, acho que eu falei errado, pronuncio errado. Que é aqui bem próximo entre Ceilândia e... Ai, meu Deus. Águas Lindas? Não, né? Águas Lindas não, é aquele que fica no Goiás. Corumbá? Não, Corumbá não. Ai, gente. Porque Corumbá já é pro lado depois de Samambaia. Que fica depois de Samambaia. É o Melchior. Belchior, né? Não, Melchior, mas eu sei, o rio Melchior, é desse que eu tô falando. E ele sempre foi poluído, que há muitos anos. Vocês não viram, não, uma reportagem que me passou no início do ano sobre esse rio? Rio. É um lugar lindíssimo, mas a poluição, os moradores de lá, coitado, eles não podem nem tomar banho com essa água, de tão poluído que é. Vai todo o esgoto aqui, a maior parte do esgoto de Ceilândia, de Samambaia, corre nesse rio. Só eles não podem nem tomar banho. Pôr do sol. Descoberto? Isso, Não, Santo Antônio de descoberto. Fica entre o não, é o Melchior. Fica entre o sol nascente e o Ai, gente, minha cabeça não tá boa, não. Vocês acabaram de falar. Sol nascente, pôr do sol? Não, gente, a cidade que nós falamos agorinha. Do Goiás. Do Rio do Descoberto? Águas Lindas? Não é Rio, não, é Santo Antônio do Descoberto. Aham. De Santo Antônio. Pois é.
E aí há anos esse rio é poluído, mas é um lugar muito bonito. E tem moradores que estão lá nasceram lá e estão lá até hoje. Uhum. Mas tem uma vida bem difícil por causa dessa poluição. Uhum. Imagino. Pois é. Ai, gente, eu não tô conseguindo achar aqui o mapa, porque a Eliane já viu aquele meu caderno lá que o tio Wesley é doido pra roubar Minha ele. filha, o caderno da Andresa, os professores ficam tudo doido, que é uma verdadeira relíquia. Uhum. Principalmente de Reed. Uhum. A Andresa tinha que vender o Uhum. caderno dela. Isso mesmo. Quando ele me fez aquele caderno, não tô achando aqui, que é tanta coisa que eu tenho anotado Outro aqui. dia o Wesley, aquele professor Wesley, todo mundo conhece ele, né? Aham. De Reed. Uhum. Aí ele estava dando aula lá pra gente, a Andresa com seu caderninho. Tudo que ele passou no quadro, a Andresa já tinha anotado. Uhum. E o caderno dela é antigo. Uhum. Gente, fica mais ou menos aqui, ó. Tá todo velho saindo aqui, eu vou ter que até plastificar ele. Fica mais ou menos aqui nesse canto aqui no DF. Esse mapa eu que desenhei. Uhum. Aí, nessa. Só o meu filho que desenha mapa, não, eu também desenho. Gente, a Andresa é que uma maravilha. verdadeira Mapa primeiro. desenhista. Eu já falei, né, E ele nem Patrícia? tá- Ela desenha excelente. Excelente, nossa. Fica Tá mais ou desenhando menos os mínimos aqui, detalhes. esse canto aqui, ó, a Lagoa Feia, a Lagoa Formosa, porque Uhum. eu não sei onde é que tá direito esse mapa, né? Porque é muita Uhum. coisa aqui que eu tenho aqui. Mas a questão tá certa. A Lagoa Mestre Darmas também pode ser chamada de bonita, pode cair na prova. Feia, Uhum. formosa e bonita. Então, Uhum. Feia, formosa, Mestre Darmas, conforme tá aí, tá? Uhum. Agora vamos para a questão número 2. Uhum. Cadê? Julgue o deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho. Cada safado. 2. Julgue o próximo item relativo aos aspectos antecedentes à construção de Brasília, né? O contexto histórico aqui que a Banca Sesc está pedindo. As dimensões e os limites territoriais atuais do Distrito Federal são os mesmos propostos no relatório na Comissão Exploradora chefiada a Comissão Exploradora do Planalto Central, chefiada pelo belga Luiz Cruz. E aí, certo ou errado? Tá a errado. mesma? Tá errado. Não é a Errado. mesma. A mesma Naquela não. época era maior. Era maior, era 14 mil, não sei tanto, né? É, 14.400 14 mil e 400. e pouco. Isso. Isso, 14.400. É uma área bem menor, né? 12 Isso. mil Uhum. e pouco aí, né? Deixa eu ver se eu tenho o desenho daquele sítio que eu tava falando aqui. Ó, essa daqui mesmo. Era maior, aqui o desenho do sítio. Era um pouquinho maior aqui, né? Uhum. ó, Aqui não- Brasília. Uhum. eu não Já tinha ouvido estudei falar nesse dessa forma, Andressa. Eu só respondi no sentido inverso. Eu achei que era, né, que cresceu, Uhum. né? Mas não é igual, né? Para mim a ideia Não de é ser igual, hoje é menor. Mas- É porque foi assim, eles Uhum. calcularam um valor, como é que fala? Territorial bem maior, né? Uhum. E quando foi feita a construção, quando Uhum. aconteceu a construção, eles não usaram tudo que eles calcularam, Uhum. entendeu? Eu acho que Pois é. Não, beleza, mas eu Em termo aceitei. populacional, claro que aumentou. É muito importante, né? tudo, Uhum. É muito importante a gente, na prova, a gente testar essa capacidade de interpretação, né? Por exemplo, assim, eu não teria dúvida que não é o mesmo, Uhum. mas se a pergunta fosse, né, No se inverso. aumentou ou diminuiu, Uhum. né, provavelmente eu erraria, Uhum. entendeu? Só na verdade, não. Assim, porque o terreno tinha que ter aqueles limites. É porque É. você lembra de se eu afirmasse que ele é menor, Uhum. eu teria errado. Uhum. Porque o argumento que eu usei para colocar a minha resposta é que não seria o mesmo. Pelo tempo, né? Pela, né? Você pela hoje ideia que- calculou que ela seria bem maior, né? Uhum. E fala em termos territorial. Isso, não, beleza.
Vamos para 3. termos assim, de ocupar, porque era isolado, né? Como diz o professor Reginaldo Vera. Brasília era só para ser aquele cantinho, aquele terreno, a demarcação do Distrito Federal, né? Na missão Poli Coelho demarcou muito, foi 14.440 quilômetros quadrados, né? Mas aí depois foi diminuindo, aí teve a missão Poli Coelho, que falou que aqueles registros eram o mesmo, aí teve essa Belt, essa comissão Belt aí, né? Que foi do... Cruz. Tá. Na verdade, foram duas comissões, né? A de Poli Coelho e a da Missão Cruz. A Poli Coelho antecede a da Missão Cruz, né? Isso. Não, a Missão Cruz que é primeiro, né? A Missão Cruz que foi primeiro. Primeiro. A Missão Poli Coelho depois foi, não sei como diz o Reginaldo Vera, serviu para nada. Só para confirmar o que a Missão Poli Coelho tinha feito. A Missão Cruz, perdão. E a Missão Belt, que fez o sítio Castanhos, né? Ela é pouco falada, mas ela foi importante também, né? Que fez esses 5 sítios coloridos, né? Os escolhidos por Castanho, né? Então, acho que aí Brasília, tá, eles fizeram aquela área, demarcaram, né? O Distrito Federal, mas a cidade mesmo era para ser como o Reginaldo Veras, o avião e a solidão. Só aquele aviãozinho lá, as asas sul, asa norte, aí a cidade foi crescendo dentro dos limites, não foi ultrapassando outros limites do Goiás, não. Porque a gente dá a impressão, na época do Roriz, quando eu vi o pessoal falando muito assim, que Roriz foi construído em sei quantas cidades. Eu imaginei que ele fosse, na minha cabeça, ele ia pegando outras cidades do Goiás, mas não, era dentro do limite das terras, né? Lugares que não era habitado. Tinha o Cerrado, aqueles limites do Cerrado estavam dentro dos 12.000, a área que foi definida, né? Depois assim Andressa, mas logo no início da demarcação da construção, ele pegou uma parte das duas cidades que já existia aqui na época. Cidades pré-existentes, que no caso era Planaltina e Braslândia. Ele pegou a parte. Isso, exatamente, Planaltina e Braslândia. Mas isso na época da demarcação, não foi depois. Foi logo que foi demarcado. Na demarcação, sim. Isso. E eu acho que parte de Lusiânia também. Antigamente o nome da cidade de Lusiânia era Santa Luzia. Isso mesmo. E Andressa, eu queria até ressaltar que lá no Gama foi o terreno dos pioneiros também, devido assim, à Fazenda Gama, né, onde se instalou. Quando você pega o ônibus A200 do Gama, o pessoal do Gama, assim, a população em si não tem muita curiosidade de saber por que pioneiros. A Avenida Pioneiros não é porque eram pioneiros do Gama, eram os pioneiros que construíram Brasília, que ficaram no extremo. Seja ali no Gama, né, que era uma ponta, e na outra ponta ali do avião, que dava acesso a Planaltina e Sobradinho. Então, por que ele trabalhou dessa forma? Para que os pioneiros só saíssem de seus lugares para construir Brasília, ali o centro. Por isso ficaram o quê? Na ponta do avião, nas asas do avião. Por isso, quando você vê lá, quando você fala o Gama, você vê lá A200 pioneiros, não é por causa da Avenida Pioneiros, mas é por causa do entendimento que os pioneiros foram distribuídos para as extremidades. O Gama, para o outro lado, para a Planaltina, a parte das asas, entendeu? Então, muitas das pessoas olham ali, pioneiros por quê? Esse entendimento, não é porque a Avenida Pioneiros, não é pioneiro do Gama, e sim pioneiros de Brasília. Por isso que vem escrito A200 pioneiros, onde eles se localizavam antigamente. Uma outra curiosidade sobre o Gama, né? O Gama, o nome do presídio feminino é colmeia, porque ele é todo em formato de colmeia. Justamente, Gama, né? Né? Isso. Esse projeto do Gama era para ser uns de Brasília. Olha aqui os projetos aqui, ó. Esse do Gama ficou em terceiro colocado, ó, todo em formato de colmeia. Aí, como não usaram ele para Brasília, usaram o do Lúcio o primeiro colocado, Lúcio Costa, teve até o segundo colocado aqui. Aí o terceiro, esse todo em formato de colmeia. Aí resolveram usar ele pro Gama, né? Tô falando que esse caderno da Andressa é uma relíquia. Muito bom mesmo. A Vera saindo aqui. A Rebeca também gosta dele, a Rebeca Guimarães também. Uhum. Tava lendo que eu escrevi, ela tava entendendo toda hora.
Uhum. Os meninos velho eu escrever que eu invento só na minha cabeça aí. Uhum. Agora é a questão 3, né? Que é isso? Uhum. Essa daí a 2 está errada por conta do limite aí, né? Uhum. Questão 3. Julgue o próximo item é relativo aos aspectos antecedentes à construção de Brasília. Pesquisas históricas e escavações arqueológicas comprovam que não havia ocupação humana na região do Distrito Federal e em torno, antes da formação dos primeiros assentamentos de origem portuguesa na colônia do Brasil. Certo ou errado? Errado. Errado. Errado, né? Não faz sentido. Errado, né? Uhum. Sim. Eu moro aqui na Guariroba, né? Nós moramos aqui eu moro na Guariroba. Uhum. O nome da tribo que morava aqui perto, o nome é Guariroba porque tinha os índios Guariroba. Dizem que eles eram até canibais, né? Meu Jesus. Eles faziam... Tinha os Goiáses aqui perto, né? Uhum. Tinha um e outro goiano catando pique por aqui, né? Uhum. Gente, Goiânia. eu fico a imaginar como que seria. Eu acho que seria um sertão aqui, né? Porque Uhum. era intacto, né? Era pouco explorado, né? Naquela época. Uhum. E Inclusive. aqui, Pode falar. eu até mandei a reportagem pro tio Wesley. Uhum. E ele não conhecia, ele até agradeceu porque ele não conhecia esse rato. Uhum. Como é que é o nome? Rato candango ou rato do presidente. Nunca Ele tinha ouvido. era meio castanho, né? Da cor dos seus porquinhos da Índia, Patrícia. Aí logo quando vieram quando as pessoas vieram habitar em Brasília, ele desapareceu logo na construção, né? Na época dos candangos. Aí desapareceu. Era o rato candango ou rato do presidente. O tio Wesley agradeceu que ele não conhecia, né? Eu por acaso procurando negócio aí na Semana de Brasília lá na escola, que eu descobri isso. Uhum. Cadê? Próxima. Agora é a 4, né? Isso. 4. Com relação à transferência da capital Brasília e à construção de Brasília, julgue o item subsecutivo. Apesar da grande imigração de nordestinos, trabalhadores oriundos da região centro-oeste, sobretudo do estado de Goiás, predominaram na construção de Brasília. Certo ou errado? Errado. Errado. A maioria foram Nordestino, né? A maioria foi nordestina, que deu a entender. Teve uns goianos também, né? Mas o que tá dando a entender que teve mais goianos do que nordestinos. A maioria foi nordestino, né, gente? Né? Assim, contando. Inclusive. Então, assim, a gente entender que era uma região pouco povoada, né? Apesar de ter os goianos aqui, é uma região pouco povoada. E Brasília é longe de Goiânia também, não é tão acessível. Na verdade, assim, Brasília sempre. A maior povoação foi no litoral, né? A gente sabe que sempre foi no litoral. No meio do Brasil, sempre foi poucas pessoas. No norte, então, isolado, né? Sempre foi um lugar isolado. Aí, com a construção de Brasília, que abriu as radiais, eu tenho até um mapa mental aqui das radiais aqui, que eu nem queria decorar, eu nunca consegui decorar. Inclusive, aí na Ceilândia, trabalhei 9 anos aí na Ceilândia. E predomina mais o pessoal do Piauí. Incrível. Tinha o cearense também, minha família é cearense. Mas tinha a maioria do Piauí, por incrível que pareça. Eu sou cearense também, viu? A minha família é de Sobral. Bom, eu nasci lá, né? Sobral, a terra do Renato Aragão e de muitos humoristas. Cadê? Agora é a questão 5, né? Com relação à transferência da capital Brasília e à construção. Com relação à transferência da capital Brasília
e a construção de Brasília, julgue o item subsecutivo. Os objetivos da transferência da capital para o Planalto Central incluem o estímulo de povoamento e desenvolvimento das regiões interioranas do Brasil, face de grande maioria da população brasileira estar concentrada nesse período nas regiões próximas ao litoral. Certo ou errado? Tá certo. Certo. Certinho. Certinho, eu acabei de falar, né? A maior concentração sempre foi no litoral. Ver essas histórias aí eu não falo descobrimento do Brasil, né? Porque o Brasil não foi descoberto, foi invadido, né? Da invasão do Brasil. Sempre ali, tudo no litoral, aquelas cidades históricas, Recife, Sim. Salvador, né? Que foi a primeira capital ali, Porto Seguro, aquelas outras cidades históricas lá, né? Tudo sempre no litoral, né? Inclusive, o litoral é a questão do descobrimento do Brasil em si. O pessoal usava sempre a navegação para poder o quê? Trazer as especiarias, né? Que vinham de outros países. Então, justamente o litoral sempre foi visado, porque como naquela época usava-se muito as navegações, usavam-se caravelas para poder fazer transporte de pessoas. Por isso que o litoral sempre foi almejado, porque era uma forma mais fácil dos estrangeiros virem de outros continentes até acessar ao Brasil. Muito bem. Eles também encontraram, né, uma certa capacidade produtiva no litoral, no início da cana-de-açúcar, né, que favoreceu essa colonização também no início. Isso. O clima, Isso. né? Então, e logo depois também tiveram a descoberta do ouro, numa região mais próxima, né, Minas, né, e Isso. não está tão no Ouro interior. da Iverais, lembra? Mas apesar que já interiorizou mais o Brasil, né? Minas. E aliás, essa região também, né, de Goiás, ela foi de exploração de minério, né? Goiás Velho, então, os bandeirantes, né, eles vieram até essas regiões atrás, né, de ouro, né? E de índios também, né? Existe um relato dos bandeirantes que eles acharam os índios dessa região muito bonitos, né? Índios muito formosos, muito bonitos. Então, dos relatos que existem dessa região em relação aos índios, né? Mas o processo de interiorização foi muito marcado também por essa lógica dos minérios, né? No segundo momento da economia do Brasil. A gente tem que pensar que foi a cana-de-açúcar, o ouro e depois o café, né? É verdade. O café veio o processo de industrialização e hoje nós estamos de novo de volta no agronegócio. Isso é verdade. Isso não é a mesma lógica, né? Está mais no interior, né? Só que hoje bem mais com a tecnologia, né? As coisas mudaram muito. O nosso processo, por exemplo assim, se eu for pensar hoje, a nossa potência agrícola está no Mato Grosso do Sul, né? Então são estados do interior. Os estados litorâneos não representam mais esse potencial agrícola. Não, talvez São Paulo, né? Mas a grande maioria não tem mais não é mais esse potencial agrícola. Tem outros meios. Inclusive, com relação à cana-de-açúcar, é só relembrando que Maurício de Nassau, que era o holandês, ele conquistou Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E para que ele pudesse conquistar esses territórios, ele teve que disputar com Catarina, no estado da Paraíba, em Cabedelo, quem iria conquistar aquelas terras. No caso, Maurício de Nassau venceu Catarina. É tanto que ele mostrou a força dele como decapitando Catarina. Por isso que lá na Paraíba tem um Forte Catarina, onde mostra essa disputa por territórios. E Maurício de Nassau trouxe da Holanda toda essa ideia de explorar o açúcar. Então, para isso, ele teve que decapitar Catarina, que era a rainha daquele local, Cabedelo, para poder tomar conta desses 3 lugares. Catarina. Interessante. Nós paramos na 6. agora a 6, né? Agora é a 6. Com relação à transferência da capital brasileira e à construção de Brasília, juízes consecutivos. A construção de Brasília era
a meta-síntese do plano de meta do presidente Juscelino Kubitschek, cujo Tá certo. objetivo era acelerar o desenvolvimento do país em diversas áreas, como na energia, transportes, produção agrícola, indústria e educação. Certo ou errado? Certo. Certo. Essa questão, ela sempre me traz dúvida, porque ela é meio que confusa, porque tem hora que fala que não era, o Juscelino não tinha essa pretensão, foi depois daquele ele não comício. Hã? Ele não tinha, né? Ele não tinha mesmo. Mas Isso, aí ele depois não ela tinha. anexou como meta-síntese. Isso. É isso que sempre me deixa confuso na hora de responder essa questão. Mas o próximo texto já ajuda a responder essa questão. Se você for a questão 8, não, deixa eu chegar lá. Vou continuar. Agora é a 7, né? Mas assim, como fala que foi o estímulo ao povoamento. Peraí, só mandar uma mensagem aqui pro meu irmão, rapidinho. Inclusive foi nessa época que a indústria automobilística ficou em ascensão, porque ele trazendo novos moradores, mostrando Brasília como centro ali, uma capital que poderia trazer muita prosperidade ao país, e isso abriu os olhos de quem? Das indústrias, especialmente a indústria automobilística. Lembrando que na época de Ford, que ele trouxe a indústria automobilística, isso foi o quê? Foi um paralelo para trazer outras pessoas, inclusive trazer vendas imensas de automóveis ali futuramente. Então foi nessa época de Juscelino Kubitschek, ele começou a puxar para cá e para lá, e o pessoal já de olho como transitar, como viver nessa Brasília tão deslumbrada por Juscelino. Olha aí, gente, as radiais. No destino ele morreu num acidente de carro, né? Existe uma conspiração que talvez possa ter sido uma obra da ditadura, né? Mas de qualquer forma foi um acidente de carro que ele morreu. Olha só aqui, gente, quando Brasília foi inaugurada, olha o tanto, como as pistas foram pro Brasil inteiro, olha. Sim. Isso Se abriu mesmo. rodovia para tudo que é lugar, né? Meu caderno tem tudo mesmo. Isso aqui é cobrado mais na prova da PM, essas pistas, mas é importante a gente saber, né? Isso. Só de qual pra onde vai, não sei o que lá, vai pra isso, igual o pessoal sabe bonitinho, assim, não sei. Só sei que a 020 vai lá pra Bahia, né? Que eu pego ela de vez em quando. Isso. Só isso que eu sei. 070 vai pra... Pra... 070 é muito pertinho, né? E 070, tem a 070 que ela vai para Pirinópolis também, né? Que 060 vai para Anápolis. 060 Anápolis, Goiânia, né? Porque Anápolis e Goiânia, 060. Porque Anápolis é um grande centro farmacêutico, né? Ali é onde tem a sede da Teuto, né? Então eles colocaram justamente a forma de chegar a Anápolis e Goiânia justamente por causa das indústrias que eles iriam construir em Anápolis. Agora, tá. Próxima questão agora. Cadê o objetivo? Acelerar diversas... como eu falei aqui, essa da meta-síntese, ela foi anexada depois, né? A outra meta, depois quando o Tuniquinho falou, ele estava lá no discurso lá em Jataí, promete isso, e aí o tal do Toniquinho falou, vai cumprir tudo que está na Constituição, sim, e construção de Brasília. Aí ele abriu lá, está na Constituição, então vou fazer. Essa é a meta-síntese, né? Não estava no... Pois aí toda vez os professores explicam exatamente assim. Mas aí, eu acho que essa meta, ela surgiu naquele momento, né? Foi naquele momento que surgiu. Isso. Quando o Tuniquinho apareceu lá, no Comício da Jataí. Agora é a questão 7, né? Isso. Com relação à transferência da capital brasileira e a construção de Brasília, julgue o item subsecutivo. A companhia urbanizadora da nova capital, a Nova Cap, foi constituída pelo governo federal para planejar e executar a construção de Brasília em seus diversos aspectos. Certo ou errado? Certo. Certinho, né? O primeiro presidente, né, da Nova Cap foi o Israel Pinheiro. Né? Isso, Israel
Rafael Pinheiro. Colinha, vê se o Fabrício imprimiu lá o negócio lá pra mim, por favor, tá? Espera lá ele te dar que ele vai imprimir, tá bom? Agora, questão 8. Nossa, isso aqui é grande, hein? O programa do governo... isso aqui é tudo a maioria do CESP, mas tem outras aqui de outras bancas também. O programa do governo de JK assumiu integralmente a linguagem do desenvolvimento, mais conhecido como Plano de Metas. O programa era essencialmente econômico, dividia em 30 metas distribuídas pelos setores de energia, transporte, alimentação, indústria, base, educação, construção brasileira. Foi incorporada ao plano de meta durante a campanha presidencial, mas rapidamente se transformou em uma das propriedades de Juscelino. Ele situava Brasília, aliás, em um lugar de destaque, considerado a grande meta da integração nacional, ou seja, a meta síntese de sua administração. O sucesso de JK na implementação do plano de metas ficou particularmente evidente na condução da Operação Brasília, isto é, na construção, na inauguração da nova capital do Cruzeiro Rodoviário. Aquele cruzeiro lá, né, gente? Vocês, o eixo, né, que corta as duas asas lá. Composto pelas rodovias Belém-Brasília, Acre-Brasília, Fortaleza-Brasília, Belo Horizonte-Brasília, Goiânia-Brasília. Embora a literatura crítica tenda a considerar Brasília uma obra faraônica, sem outra maior relevância do que fazer a propaganda simbólica, a ideologia nacional do desenvolvimento, dificilmente poder ser atingido o governo JK, sem consideração da meta, que, segundo a própria avaliação do Juscelino, sintetiza o espírito da sua administração. Tendo o texto como referência, dá aqui para a mamãe aqui. Obrigada, tá? Obrigada, tá, crianças? Tendo o processo como cadê onde é que tendo como referência considerado o aspecto histórico geográfico relativo de Brasília, julgue o item. Geralmente, como eu falei ontem, esse texto é só para encher linguiça, né? Não precisa nem ler assim, é só um pedaço, né? Você vai só se cansar, Andressa. É só o processo histórico. Mas esse aqui ajudou na outra lá, na dúvida da... Justamente. O processo de demarcação da área onde seria construída a nova capital brasileira iniciou-se ainda no século XIX, localizado pela... É a 8, não? É a 8. É a 8. É a 8, então. Lá no finalzinho, lá, ó, o processo de demarcação da área onde seria construída a nova capital brasileira iniciou ainda no século XIX, realizado pela Comissão Exploradora liderada por Luiz Cruz. Certo ou errado? Certo. Certinho, a demarcação, né, gente? A demarcação aqui, tem aquela linha do tempo. Deixa eu até mostrar a linha do tempo para vocês, que eu fiz bem didática para mim decorar. O Wesley, ele fez essa linha do tempo no dia dessa aula, é bem legal. Mas a minha linha do tempo, gente, é com os desenhos assim, para mim não esquecer mesmo, Poli Coelho. Eu desenhei com um coelho mesmo. Desenho tudo doido aqui. Esse aqui é Marquês Pombal. Eu desenhei ele com a roupa com um pombo mesmo. Isso mesmo. Andressa, manda essa foto pra gente depois, só dessa página aí. Também quero. Manda no privado pra você, já que é de sua autoria, não pode ser exposto assim. Poli Coelho aqui, o Poli Coelho, o Sítio Castanho. Toda essa linha do tempo desenhadinha aqui. Vou mandar só para vocês três, que teve na aula hoje. Isso. Tá bom. É o livro dela, é de autoria dela, então ela não pode ficar expondo o livro Isso dela. Isso mesmo. Muito bom. Onde é que eu tava mesmo? Gente, a Rebeca ficou doida com esses negócios, esses desenhos que eu fiz aqui, a Rebeca né? Cadê? Onde é que tá? Sim, tá certo. Tá bem bem aqui no começo, né?
Aqui todos esses já falavam, né? Ó, o padre Bosco aqui, dormindo, Isso. ele sonhando na terra que jorra leite e mel. É o sonho, né? Uhum. Do sonho de Dom Bosco. Dom Bosco. Uhum. Ai, gente, eu amo o Rídio, eu amo, sou apaixonada por Rídio. Então foi lá na demarcação, sim, tá certo. Isso. Toda essa linha do né? Uhum. 9, perdão. Tendo o texto da questão anterior como referência e considerando os aspectos históricos e geográficos relativos de Brasília, julgue os próximos itens. O projeto urbanístico vitorioso que se transforma em Brasília, saído das pranchetas do mundialmente conhecido e admirado arquiteto Oscar Niemeyer, contemplava o plano piloto e algumas cidades ao seu redor, logo batizadas popularmente satélites, que seriam ocupadas por migrantes oriundos das diversas regiões brasileiras. Certo ou errado? Errado. Errado. Foi Lúcio Costa, não foi? Foi Lúcio Costa, né? Isso. Ó, quem organizou, quem foi o urbanista, foi o Lúcio Costa. Isso. Reginaldo Veras. Uhum. Leia meus lábios. Lu. O Reginaldo Veras, ele é muito expressivo, né? Então, ajuda bastante. Amor. Aí o professor o Obrigada. Bira. Ai, eu esqueci o nome dele. O Bira alguma coisa lá. Ah, sei quem é o Bira, eu lembro. É Uranina, não? É Urani. Urani, Urani. Ele fala o projeto arquitetônico, Oscar Arquiteto. É. Arquiteto. Uhum. Isso mesmo. E daí, tá gostando aí desses macetes aí? É legal, né? A gente fixa mesmo. Esse do Lu, acho que você já conhecia, né, Davidson? Não, eu conheço o normal. Não, é o Reginaldo Veras dando aula. Ele fala o Lu, que é de Lúcio Costa. Isso. Pra você lembrar que o Lúcio Costa foi o projeto urbanístico. Essa aí tá errada por conta disso, porque o examinador tentou botar aqui, confundir, né? Botando que o projeto foi de Oscar Niemeyer, mas foi de Lúcio Costa, urbanista. Leia meus lábios. Agora 10. E tem uma outra questão 10, também que fala disso também. O bolso é na frente, tá? Pega aí. Falando aqui com a Nicole. Agora é a 10, né? Isso. Tendo o texto da questão 8 como referência e considerando aspectos de nada, Nicole, históricos e geográficos relativos a Brasília, julgue os próximos itens. O desejo de situar a capital no interior do território brasileiro é antigo, remontuado ao período colonial. A ideia foi defendida pelos inconfidentes mineiros e chegou a ser inscrita na primeira Constituição Republicana. Certo ou errado? Certo. Tá certo. Em 1824, sim. Certinho. Cadê os inconfidentes mineiros? Aqui eu desenhei Tiradentes, né? Oi? Não era 1921? 1800... Não. Vou dar uma olhada aqui nessa. Não é 1891? Tem a linha do tempo. Deixa eu ver aqui. Eu anotei direitinho no dia lá a linha do tempo. Tá aqui Tiradentes. Ele defendia que a cidade deveria ir para São João del Rei. João del Rei, né? Olha aí o mapa aqui. Deixa eu ver. É a primeira Constituição Republicana. Deixa eu ver se eu vejo nesse meu mapa aqui. Paracatu, Petrópolis. Isso é Bonifácio. Tem uma outra questão que fala aqui. Gente, 1824 foi a Constituição Imperial. Isso. Então não é em 1824. É 1891, não é? Isso, que foi da República, né? Agora, a primeira Constituição Republicana foi em 1891. Isso. É porque eu fiz até uma anotação que a Constituição Imperial de 1824 não se falava sobre a
priorização da capital. Não. Uhum. Mas se Entendeu? falava na cultura. O desenho aqui, Isso. dá para entender aí a bagunça aí? Não, Esse que é o sonho de Dom Deve Bosco, ter- né? tem Dom muito- Bosco sonhando. tá cortando. Não, aqui, ó. Esse aqui, ó. Desenhei a capa da Constituição, que foi a primeira Isso, Constituição 1891, né? Da Ah. República, aham. republicana. 1891, a Isso. primeira Constituição Republicana. Isso. Ok. Tá aí. Agora. Gente, é tanta coisa pra gente decorar, né? Cadê? Agora é a questão 11, né? Isso. Isso. Isso aí é de múltipla escolha. Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui a folha aqui que eu É, não de nem múltipla escolha. Uhum. Cadê? São 3 pontos, né? Instituto do Desenvolvimento Educacional, Cultural, Assistência, IDECAN. Essa aqui é da banca IDECAN, né? Uhum. Ela fez o concurso dos bombeiros aqui em Brasília, que eu lembro, né? Uhum. A respeito da construção de Brasília, assinale as afirmativas a seguir. Seu projeto urbanístico foi resultado de um concurso promovido por Juscelino Kubitschek em 1956. Certo ou errado? Certo. Certinho. 56, Foi esse certo? ano, Aham, o ano isso que mesmo. Aham. A Sim. gente vê Meu pelo pai ano, né? Porque estava Isso. perto de 1960. Isso mesmo. 2. O projeto do arquiteto Lúcio Costa, que chamou Oscar Niemeyer e Burle Marx, respectivamente, para os projetos dos prêmios dos Jardins. Certo ou errado? Certo. Certo. Dos prédios é o Oscar Niemeyer e Uhum. o Lemar dos Jardins. Uhum. Uhum. E assim, ó, muita gente, às vezes, eu já marquei errado, já assistindo a Turma das 7, quando fala, chamando o Lúcio Costa de arquiteto. Aham. Lúcio Costa era Mas arquiteto. dizem que ele é, né? Arquiteto e Ele urbanista, né? É, o arquiteto e o Aí no projeto ele fez urbanístico, não o projeto arquitetônico. Aí muita gente, aí as bancas sabem desse urlu e fica enchendo aí, né? Porque essa aqui é de 2000. Fica enchendo aí falando o arquiteto, aí falou, as pessoas vai derrubar todo mundo porque decorou esse urlu. Ele era arquiteto, sim, e disse que até ouvi até dizer até que o Oscar Niemeyer era urbanista. Uhum. Mas o Lúcio Costa pegou o processo urbanístico, aí é urlu, Uhum. aqui em Brasília, né? Uhum. E no caso o Oscar Niemeyer, o arquitetônico, chamou Oscar Niemeyer e Burle Marx, respectivamente, projeto dos prédios. Prédios Uhum. foi. Essa palavra respectivamente, quando pede em prova, tem que estar na ordem certinha. Aí Isso. aqui, ó. Niemeyer e Burle Marx. se Aí tem que estar na investisse, ordem. aí já Projeto estaria dos errado. Uhum. prédios, foi de Oscar Niemeyer. Toda vez que falar projeto dos prédios, se tiver que gosta muito de falar isso. Niemeyer. E jardins, esses jardins em Brasília, foi Burle Marx. Nós Isso. tivemos até um projeto aí na escola aí com a Letícia, né? Então a 1 e a 2 até agora estão corretas aqui. Uhum. Vamos lá. O projeto do plano piloto propunha 2 eixos que se cruzariam, um para as obras públicas e outro para as residências. Certo ou errado? Certinho. Certo. O eixo monumental, deixa eu ver se eu tenho o mapa. É só aqui. esquecer, é só fazer aquele desenho lá. Que põe. Aí faz onde é que tá o isso, desenho né? aqui não, gente. Mas eu Aqui tenho o aqui. desenho aqui, não igual o seu, Andrés, os eixos que se cruzam. Mas é isso aí mesmo aí. Aí um eixo. O eixo rodoviário, que é o das asas, né? Isso. O eixo monumental. Uhum. Então, a alternativa correta é a letra E. Todas as 3 estão corretas, né? Isso. 12. Fundação Carlos Chagas, FCC. Nunca fiz uma prova da FCC na minha vida. Foi da CLDF, 2018. No século XIX, um dos defensores mais ardorosos da ideia de transferir a capital Brasília para o interior foi o historiador
Francisco Van Haag, Uhum. tendo sugerido a área que ficava entre Lagoa Feia, ou Lagoa Formosa, Feia e Mestre Dardo. Apontava as razões que justificavam a proposta. Maior integração entre as cortes e as províncias, posição estratégica distante do mar, e das investidas de esquadras inimigas. E aí deixa eu ver aqui, tá. Aí, perspectiva de exploração para novos minérios. Era uma opção, gente, essa letra A? Não. Não, Ele Não. queria transferir para novos minérios? Não, né? Não. Claro que não, né? não. B. Impulso da criação do gado bovino graças à presença das grandes pastagens? Não. Não. Também não, né? Nem se fala nisso aqui na linha do tempo. Uhum. Isso aí tá mais pro Sim. Goiás. Isso. Isso que eu lembro, sim, porque Tá mais pro Goiás do que pro... Não, mas C. não foi. Não, é a letra A C. mesmo. Letra A, ação de novos minérios está errada, né? A letra Não, B letra A também não, tá gente. errada, É... do povo. Oh, meu Deus, eu tô doida. Eu tô Não fica olhando o gabarito. Hã? Não, eu tô Não falando fica- que tá errado e depois eu falo que é a letra A. Eu acabei de ver ela. Não, e tem gabarito, Andresa? Tem. Eu imprimi em cima da hora, eu nem vi. Uhum. Ah, Essa daí, Letra letra D, letra C, a qualidade. Vamos ler a letra C, se é certo. Qualidade Não, não é a do letra solo C, para a não. cultura. Para planta de feijão. Uma que a não. qualidade do solo, o DF, a qualidade do solo nunca foi boa, né? Teve que fazer a calagem, É, não, Isso. misturar o calcário. Uhum. Aqui a qualidade do solo em Brasília é ruim. Isso. D. Salubridade da região, com clima capaz de atrair colonos e estrangeiros. Você acha que essa é a certa? não. Letra E. Presença de indígenas da índole pacífica. Não. Gente, a Ai, mais gente. certa é a letra D. A letra D é mais É, correta, O que, é. que tem a ver a presença? Vocês Essa queriam daí, expulsar os essa- indígenas? É. Essa daí eu fiz por eliminação. Eu Uhum. fiquei em dúvida entre a A e a D. Eu Uhum. coloquei a letra A. Uhum. Né? Eu imaginava que a exploração de minérios. Uhum. Porque essa questão da salubridade da região, com clima capaz de atrair colonos, pra cá, primeiro esse lugar seco, eu imaginava, não me Vou ler os atraía. motivos aqui. Os motivos da transferência. Segurança nacional, porque fica lá no meio, lá no Sim, Planalto mas Central, já fica foi longe, no né? começo já. Uhum. Já colocou no começo, ó. Interiorização e povoamento, né? Uhum. Já Porque, como colocou eu no falei, o começo DF também. abriu as radiais, né? Foi povoamento para todo mundo. Uhum. Interiorização do desenvolvimento, sim. Integração nacional, segurança dos governantes, salubridade, porque diz que no Rio de Janeiro tinha uma época que estava tendo muita doença no Rio. Eu já vi algum professor falando isso, acho que foi o Wesley mesmo. Ultimamente eu só tenho aula com o Wesley mesmo, né? Só assisto a aula do Wesley. Eu acho que eu vi foi naquele, acho que eu não sei se eu vi ele falando, ou foi no IAPLE ou foi naquele Rio do Zero. Mas eu vi ele falando que no Rio de Janeiro teve uma época que estava tendo muita epidemia, né? Sim. É. Inclusive a febre amarela, né? E trazer mais pra cá. Febre amarela. Uhum. Alguma dúvida nisso aí, gente? Não. Aí, essa cinco aqui daí, eu segurança erraria. nacional, interiorização. Eu errei essa aqui. Mas não erro mais, não. Eu queria só ressaltar que quando fala em minérios, a questão do ouro, das Minas Gerais, né? Existe uma serra em Caetés, conhecida como Serra da Piedade, onde os bandeirantes ficavam. A terra dos bandeirantes, na verdade, foi em Minas Gerais, em Caetés. Por que aquela serra é tão alta? Você saindo de João Molevade, indo para Caeté e ver uma serra bem alta. Porque os bandeirantes ficavam nesta serra observando se vinha algum Mas inimigo também, no para Goiás. poder tirar o ouro deles, entendeu? Quer dizer, eles faziam a guarda através daquela serra, com a visão, né? Com os equipamentos para olhar quem vinha lá embaixo, para não pegar o ouro
daquele local. Por isso que os bandeirantes eles ficavam sempre na espreita, sempre olhando lá de cima para ver quem ia resgatar o ouro, tentar resgatar o ouro de Minas Gerais, onde está projetado em Caetés, na terra deles. Legal. Gente, a história é linda, né? Eu amo história. São muitos detalhes, mas eu gosto muito. Bom demais. Bora para a questão 13 agora. Isso. Essa aqui é fácil, gente. Acho que essa aqui todo mundo vai acertar. Entre os paralelos 15 e 20, havia um leito muito extenso que partia de um ponto onde se formava um lago. Então uma voz disse repetidamente: quando escavarem as minas escondidas no meio destes montes, aparecerá aqui uma grande civilização, a terra prometida, onde jorrará leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Tais palavras que pronunciam a instalação da nova capital E precisa ler brasileira do tudo, Planalto Andressa, Central. para economizar sua Qual é a voz. letra? D. D. E, tá certo. Letra D, né? É, para padre aí economizar você, que os textos são... Meninas, Eu fiz não, até aquele desenho dele, né? eu não vou conseguir ficar até o final, tá? Tá, então vamos tentar correr aqui. Aí, tá, vocês continuam aí. Aí amanhã a gente volta lá com o das mulheres, né? Tá bom? Boa noite pra vocês. Eu vou Boa ficar por aqui, tá noite. bom? Tá bom. Tá indo muito bem. Muito Tá? bem. Eu já, E amanhã, tá na Assembleia amanhã? amanhã eu tô na Assembleia, vamos ver. Mas a proposta não foi muito boa, viu? Vai ser difícil passar pelo grupo. Mas vamos ver. Para nós, contrato mesmo vai beneficiar em nada. É, porque a Nada. comparação da HPED não impacta para você, para Não ninguém. impacta Na em verdade, nada para a na gente vida, só pra impacta no longo prazo, né? A No longo décimo, prazo. né? Você viu, né, Andressa, que pra gente não vai ter resultado algum. Vamos ver amanhã. Eu tá nem bom, li meninas? direito aqui, tá? Mas Com os estudos aí, a gente se vê amanhã eu amanhã. tô na Assembleia lá. Você vai, Eliane, pra Assembleia amanhã, vai? Ou não, Andressa? Vamos sim, gente. Tem que estar lá amanhã. Tem que estar. Tá Legal. bom? Eu, Então tá. assim, eu já tinha feito as questões, Andressa. Como tem um gabarito, né? Eu consegui acertar 20 de 25, né? Tá ótimo. Aí eu fiz esse esqueminha aqui assim, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Só falta calcular porcentagens, né? Aí eu tô organizando assim. Eu também fiz uma programação de estudo pro temporário, né? Aí amanhã eu mostro pra vocês como é que eu fiz, se vocês tiverem interesse. Eu comecei a partir do que a gente está estudando, né? Aqui. Mas Davis, é melhor você postar, porque assim, mostrando a gente não consegue, entendeu? Não Tá, posso. não, amanhã eu vou projetar aqui na tela. Eu acho que dá para ver melhor do que mostrando. Né? À vontade. Vou projetar para vocês dar uma olhadinha. Se a gente conseguir mais rápido amanhã, Pode mas projetar. acho que vai dar certo, sim. Tá bom? Tchau, meninas. Boa noite. Boa Tá noite. bom. Tchau, boa noite. Agora é a questão 14. 14. 14, né? Uhum. Essa aqui tem cara de... Gente, tem umas questões assim ridículas da Câmara Legislativa que a gente caiu mesmo isso aqui na prova. Uhum. Bora lá. A gente fica até... A seca em 1958, ano que minha mãe nasceu. Amanhã é aniversário dela. No Nordeste, determinou a vinda de milhares de trabalhadores para a região de Brasília. Muitos desses nordestinos foram abrigados em Taguatinga, onde passaram a ser chamados de modo pejorativo pelo mesmo termo usado na época da escravidão, para designar os pobres que praticavam agricultura itinerante no interior do Brasil. Quem eram esses aí? Candangos. Candangos. Tem os calangos. Candangos. Tem os cabeças chatas. Gente, tem as questões. Essa caiu no concurso concorridíssimo da CLDF, caiu questões dessas aí. E não caiu. Nossa, meu Deus. Bora lá, 2018 aqui, IADES, para a Secretaria de Educação do ODS, Saúde do DF aí.
Uhum. Em 1946, a revisão constitucional à mudança da capital do país para o Planalto Central foi incluída nas disposições transitórias da Constituição. Assim, em novembro do mesmo ano, o presidente Eurico Gaspar Dutra nomeou a comissão de estudos localizadas nessa capital. Disponível em, não sei que lá, Memória IBGE, 2018 com adaptações. Considerando que o texto apresentado se refere a um importante momento na criação da nova capital, é correto afirmar que a mencionada comissão era qual? Missão Cruz, né? A Poli Coelho, não? Deixa eu ver, lá na época do Eurico Gaspar Dutra, era a Poli Coelho. Tá Poli vendo Coelho, como eu né? ainda confundo o nome do autor? Uhum. Eu até desenhei um coelho para ver que era Poli Coelho aqui, foi na época do Gaspar Dutra, que ele só viu lá e como diz o Reginaldo Veras, não serviu para nada, só para confirmar que a missão Cruz estava correta, só para falar, tá tudo ok os estudos aqui, pode prosseguir. Nem desenhar coelho eu sei, Andresa. Meu Deus do céu. Eu desenhar um coelho aqui tá uma graça. Aparecendo um gato. Cadê a 16 agora, né? Oh, Jesus amado. Tá. Bora lá. Deixa eu só ver o gabarito direitinho aqui pra gente saber estudar aqui. Sobre a proposta da construção de uma cidade planejada no centro-oeste brasileiro, Brasília. Analise as afirmativas a seguir. 1. Levar o progresso para o interior. Foi isso, gente? Sim. 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 Uhum. 2. Criar uma cidade mais adequada às necessidades do poder. Sim. Certo. 3. Servir de referência para uma maior integração nacional. Certo. Certo. Entre aqueles objetivos que eu li, né? 4. Afastar o poder central da turba das manifestações populares. Isso aí eu nunca vi, não. Eu não sei nem o que é. Aqui, gente, tá certa a questão, tá entre segurança dos governantes. Aí tá até entre parênteses aqui que eu escrevi aqui, afastar das pressões populares. Turba, eu não sei o que quer dizer essa palavra não, mas tinha muita pressão, porque Rio de Janeiro era uma cidade. Porque, como eu falei, o Reginaldo Veras queria que, ele falou que Brasília, quando Lúcio Costa fez, era para ser o avião e a solidão. Então era para ser um lugar bem afastado de tudo que é esse tipo de coisa, né? Então as Aí 3 tá estão certas. As 4. Então é letra A e o gabarito, tá? Não fica olhando o gabarito não, tá, gente? É chato assim. Não, mas não faz sentido a gente ficar olhando. Se olhar, É uma autossabotagem, né? Eu ia até tirar. Sabotando. Eu ia até tirar, né? Não vale a pena não. Não vale a pena, porque na hora da prova não tem o gabarito pra você. Quem dera se tivesse. É bom errar mesmo, porque aí às vezes quando você erra, você fixa mais do que quando essa mesa do Gaspar Dutra. Eu tava em dúvida e marquei. Poli Coelho, mas com dúvida. Aí, tá vendo? Como você achou bom o acerto? Ou achou bom ter errado? Isso. Tem umas É mais questões fácil eu fixar agora, né? Tem umas questões que eu acerto, assim, quando às vezes eu acerto. Eu não sei não, mas vou marcar como certo. Aí vou ver o gabarito, tá? E aprende. Aí eu leio rapidão. Eu nem li. Aí eu vou para a próxima questão. Aí eu não aprendi nada. Agora quando eu erro, aí não, era assim, agora eu sei. Não é, gente. Não é quando a gente às vezes acerta assim por acertar mesmo, na sorte. Quando a gente está respondendo do lado. Agora na prova sim, vale a pena se você acertar. Temporário deu certo, né? Mas assim, quando a gente está estudando, não vale a pena, gente. Não vale. É verdade. Inclusive. Aí você acertei mesmo, aí só dá ali, passo direto. Não. Às vezes é quando a gente tá cansado, né? Quer terminar logo. Inclusive, ó, essa turba aí que você falou,
Eu acredito que eram aqueles movimentos de perseguição. Você vê que quando a família real veio ao país, que teve aquela carta de Pero Vaz de Caminha, você vê o olhar dos outros continentes para uma terra que geraria o quê? Prosperidade. Então, justamente essa questão da interiorização era mais para afastar os olhares, para não ter essa perseguição. Por isso que eu acredito que isso tudo veio contribuir para a questão até do distanciamento do pessoal para construir Brasília, porque era tão visada, que tinha esses pequenos grupos que viviam em perseguição de forma velada, sabe? Então, justamente, isso é um processo histórico bem antigo, que essas perseguições já vêm de longe, né? Justamente para interiorizar, para evitar certas situações, assim, complicadas que tinham nas megalópolis, né? É. Agora é a questão 17, né? Uhum. Da Funi. Nunca mais a Funiversa fez prova, né? Uhum. Ela virou IBRAM, né? Banca IBRAM agora. Foi. Né? Uhum. A ideia da transferência da capital brasileira para o interior do Brasil era antiga, remontando ao período colonial com a República. A tese foi recepcionada pela própria Constituição em 1891. Em fins do século XIX, a missão científica exploratória demarcou a área onde seria edificada a nova sede político-administrativa do país, transformada em metassíntese por JK. Brasília foi construída em tempo recorde, inaugurada dia 21 de abril de 1960, relativamente aos aspectos da geografia física e humana do atual Distrito Federal. Assinale a alternativa correta. Uhum. Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidinho. Eu botei a A, né? É a 17, né, que eu acabei de ler, né? Peraí, a minha visão tá. Tá. Então é a correta, né? Na composição do Produto Interno Bruto, PIB, o Distrito Federal, o setor de serviços majoritário. Bonitinha essa daí. Vamos ver as outras aí. Uhum. O crescimento populacional do DF é baixo quando comparado ao sudoeste e norte do Brasil. É alto, né, gente? É alto. Então, Uhum. C. Decisão estratégica da União impede que o Distrito Federal desenvolva seu polo de informática. Errado. Errado. Nada disso não. Uhum. D. Diferentemente do ocorrido nos primeiros anos após a inauguração de Brasília, hoje Brasília recebe poucos imigrantes. Errado. Não. Errado. Muito pelo Aí, contrário. quando esses concursos de Brasília, esses concursos aí que tem em Brasília, lota de gente, né? No dia da SEDF, veio gente de fora do Pará, lá do Rio Grande do Sul, vários cantos do Nordeste, né? Uhum. Certo. DF tremeu. D. Diferentemente do ocorrido nos primeiros anos após a... tá. Essa que eu já tinha... A letra E agora. Por causa do entorno das cidades satélites, o Distrito Federal tem um baixo índice de desenvolvimento humano. Ele tem um baixo índice? Errado, né? Ele é Errado. mesmo, tá? Uhum. É só lembrar da desigualdade. Isso, justamente, as disparidades, né? Isso. É a letra A mesmo, tá, Uhum. gente? 18. O Museu Vivo da História Candanga. Gente, tem que visitar certos lugares de Brasília, eu tenho que visitar, não conheço. Também. Nossa, tem O Museu vários. Vivo- Não, a catedral, a primeira vez que eu entrei foi no passeio do JK ano passado. Eu já fui muitas vezes. O museu, aquele espaço do Lúcio Costa, eu nem sabia que existia. O Museu Vivo da Memória Candanga, Uhum. instalado próximo ao Núcleo Bandeirante, em ambiente que outrora foi o Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira. Até Aí a letra A. É também conhecido por ter Ah, é. sido. a A primeira primeira residência. Pode continuar. Não, lê aí, pode ler aí, Eliane. Vai. É também conhecido por ter sido a primeira residência oficial do presidente Juscelino Kubitschek, JK, no Uhum. Distrito Federal.
O projeto museográfico procura retomar as referências de época, preservando-se alguns objetos e o mobiliário original. Isso é a letra A, né? Uhum. A letra B. Narra a história de Brasília desde os primórdios de sua construção até a sua inauguração em 1960. É composto por edificações históricas, peças, objetos e fatos da época da construção da nova capital. Rapidinho, Eliane. Rapidinho, Eliane. A letra A não é porque a primeira residência do JK é o Palácio de Tábuas, né? O Isso, Então, a letra A catetinha, não tá- aham. Isso Palácio aí. de quê? De tábuas. Palácio de Tábuas, né? Que é o catetinho. Uhum. Deixa eu anotar aqui. Capetinho. Letra C. É o museu mais antigo da capital. Ele foi inaugurado no mesmo dia da inauguração de Brasília. Integra o conjunto cultural dos três poderes. Em uma de suas fachadas pode-se apreciar uma escultura da cabeça de JK, que se destaca das linhas retas do conjunto. Letra D. Conta com um teatro de arena e vários cômodos que eram utilizados por cantores populares que passavam por Brasília, em visitas ou temporadas para trabalhos, também chamado de Casa do Candango. Ele promove Cantador, né? Casa do Cantador. Ele promove uma ampla programação cultural e oficinas de repentes e cordel. Gente, nada a ver essa daqui, né? Fora de constatação. Compartilhe o espaço com o complexo arquitetônico do Espaço Cultural 508 Sul, entre os espaços lá existentes e destinados à cultura. Destaca-se o Teatro Galpão, o Teatro de Bolso, a Musecoteca, Estudo de Som e o Galpão das Artes. Também não. A resposta é a letra B, gente. Uhum. Letra B, letra deixa B, eu voltar gente. lá, peraí. B. Narra a história de Brasil desde os seus primórdios. Tá. Esse é o Museu Vivo da Memória Candanga. Uhum. Faz todo sentido, né? Museu Vivo da História Candanga. Gente, a 19. Você quer eu não vou você ler. quer que eu continue, André? Você está cansada? Não, pode deixar que eu continue, mas a 19 eu não vou ler esse texto todo, não, porque eu já vi que ele é só Não pra tem encher. necessidade. É só muito cansativo. Em relação ao assunto apresentado no texto, assinale a alternativa que indica como eram historicamente conhecidas, respectivamente, as regiões administrativas do Núcleo Bandeirante e Candangolândia. Quais são? Cidade Era Vila Livre? Planalto e Vila Operária? Hã? Não. O Núcleo Bandeirante era a Cidade Livre, não era? E a Candangolândia? Era. É porque eu perdi, eu tive que sair nesse minutinho. Repete aí, Andressa. Quer saber, respectivamente, os nomes das regiões administrativas do Núcleo Bandeirante e da Candangolândia. Qual é do Núcleo Bandeirante, o nome? Cidade Livre. Cidade Livre. Isso. E a Candangolândia? Como é que é, meu Deus? Lonolândia? Lonolândia. Lonalândia? Lonolândia. Lonolândia. Lonalândia, né? Isso. Que era feito de barracos, era barracos de lona, né, Andressa? Falava lá na época. A letra E, né, gente? Letra E. Cidade Planalto, Livre Vila Operária, e não é Lonolândia. Essa Vila Operária eu nunca nem vi falar, né? Vila Planalto é lá no setor de Clubes Norte, né? Isso. Invasão do IAP existe. Cidade Livre. E a aqui também. Lonalândia. Lonalândia. Sacolândia, Vila Telebrasília, minha tia mora lá.
Vila Tenório, não sei onde é que é, mas eu já ouvi falar. Vila Tele Brasília é muito antiga, né? Uma Lá abelha tem aqui uns embaixo dessa restaurantes cama. Era lá, bons. desde criança. Vila dos Candangos nunca nem ouvi, mas tem essa Vila Tenório, não sei se tem ou já existiu. Vila dos Candangos? Acho que nem existe, não. Acho que não existe não, essa Vila dos Candangos. Agora, Vila Tenório eu já ouvi falar nessa aí. Vila Tenório? Peraí que eu vou olhar aqui, ver se tem essa Vila Tenório. E a API é da Ceilândia, né? Acho que era IAPI, É. no Morro do Querosene. Ah. Vila Tenório é Ubatuba, São Paulo. Então nem aqui em Brasília. É não, é em São Mas Paulo, Ubatuba. Aham. É. Cadê? 20. Uhum. Acerca da inauguração, acerca de Brasília. Isso aqui é questão de 2010, né? Na época, Brasília estava fazendo 50 anos. Uhum. Assinale a opção correta. Uhum. Seu plano urbanístico foi elaborado por Oscar Niemeyer. Certo ou errado essa letra? É a correta que ele quer, né? Uhum. Tá certo, gente. Eu já falei disso aqui antes. Tá certo essa 20? O urbanístico foi o Lúcio Costa? É, Lúcio Costa. Uhum. Lu. Leia meus lábios. Isso. B. Sua construção foi iniciada no governo de Getúlio Vargas e concluída pelo presidente Juscelino Kubitschek. Certo ou errado? Errado, né? Não foi o Eurico Gaspar Dutra? Na verdade, ela foi construída e foi concluída no governo JK, né? É. Claro que assim, Gaspar Dutra, eles teve aquela demarcação, aquelas Aham. coisas, né? Aham. Cada um falava uma coisa, né? Botava na Constituição, mas a Aham. construção começou em JK e terminou em JK. Isso. E aqui na linha do tempo não tem nada de Getúlio Vargas. Sempre quando. Acho que foi o Wesley que falou mesmo. Foi ele mesmo, eu só tô assistindo a aula dele. Quando fala de Getúlio Vargas, tá errado. Uhum. Quando alguma coisa fala. Uhum. É da Constituição de Brasil. Uhum. C. A transferência da capital do país para o Planalto Central do país estava prevista na Constituição de 1891. Certo ou errado? 1891? Desculpa. Qual é a letra aí, da 20? Estou na letra C. A transferência da capital do país para o Planalto Central do país estava prevista na Constituição de Mas não é 1891. na 20, gente, que vocês estão? É na 20. Letra C da 20. Uhum. Transferência da capital do país para o Foi em 1891, né? Aqui você falou até aquela questão de Tiradentes, não foi? Foi, né? Você falou até a questão de Tiradentes, que ele queria que fosse lá na cidade lá onde o Tancredo foi sepultado, São João del Rei. Não foi naquela questão anterior? 1891, né? Então a gente já sabe qual é o gabarito, mas vamos ver o erro. Tá certo, que a Isso. gente estava em dúvida qual foi a Constituição, Isso. foi na primeira Constituição, Isso. Republicano, 1891. Tá Isso. certo. Aham. Então, vamos ver o erro nas outras. Sua construção sofreu oposição por parte dos militares preocupados com a vulnerabilidade estratégica. Errado, né? A Errado. oposição que teve Aí foi amanhã você pega na lá. Carlos Lacerda, né? Aqui, Isso. como é que é? O DN, né? Aí Foi. só o Goiás que aprovou a UDN do Goiás, porque para o Goiás era conveniente, né? Aham. É a capital aqui, né? Foi Uhum. Carlos Lacerda. O Paranoá, o Lago Paranoá não vai encher. Aham. Aí, Juscelino, quando abriu as comportas, encheu o Lago Paranoá. Ele Uhum. só mandou um telegrama, na época o telegrama era caríssimo. Uhum. Mandou pra ele. Encheu. Só é escrito encheu. É, verdade. Ele tem morrido de É para raiva, né, o Lago economizar. É, Antigamente justamente. era cobrado por frase, letra, sei lá, não era? Uhum. O Carlos Lacerda, Eu- ele era inimigo político de Juscelino Kubitschek, não era? Era Era. da UDN. DN, aham, isso mesmo.
Gente, eu lembro desse povo falando dessa UDN quando eu era bem nova. Uhum. Cadê? Vou ver o erro na letra E. Símbolo de modernidade, de otimismo com relação ao futuro do país. Sua construção recebeu apoio consensual do Congresso Nacional. Não, né, gentinha? Não. As É. pessoas não queriam, né? Uhum. Os moradores, das pessoas do Rio de Janeiro, né? Não queriam, né? Justamente. Ninguém queria por ali, né? Naquela região lá. Uhum. 21. Brasília foi inaugurada 21 de abril de 1960. Assinale a alternativa incorreta, que é incorreta agora, sobre os fatos históricos que antecederam o evento e contribuíram para a transferência da capital para o interior do país. Uhum. Vamos ver lá a letra A. Ele quer a errada, é a questão. Letra A. Em 1893, mapa do Brasil oficial mostra no Planalto de Goiás, pela primeira vez, um retângulo com a inscrição do futuro Distrito Federal. Certo ou errado? 1893? 1893. O mapa já tinha, gente? Será que já tinha esse mapa com retângulo aí? Eu acho que não. Não. Então já encontramos o gabarito da questão, né, gente? Letra A. Isso. Mas vamos às outras, vamos encontrar o erro nas outras. Uhum. B. Na verdade, não é esse, são os acertos. Já Isso, sei. tá certo, tá certo. Isso. Uhum. Bem lembrado. A gente confunde, né? Fica sempre no automático, a gente fala as coisas sempre no automático. Uhum. B. Na primeira Constituição da República de 1821, havia menção sobre as áreas do Planalto Central para o estabelecimento da futura capital. Foi a questão anterior, né? A gente já sabe que é verdade. Uhum. Na Constituição de 1937, o Brasil é um Estado federal, constituído pela união indissolúvel dos Estados e dos Distritos Federais e Territórios. Certinho também. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa dessa Constituição aí. Parece que não. Cadê? D. Isso foi antes da Constituição de 46, né? D. A primeira desapropriação de terras para a criação do DF ocorreu em 1955. Antiga fazenda Bananal, entre os rios do Torto e Bananal, onde hoje situa Brasília. Certo, eu já vi o Wesley falando Isso. dessa fazenda Bananal que foi desapropriada, né? Sim. Teve uma desapropriação na Papuda também. Uhum. E a Papuda tinha uma fazenda lá, né? Aí tinha uma mulher que tinha um Endence, um Bob, Isso. Tinha um papo, sei né? lá, É um papo, esse papuda, né? Era uma doença, né? É uma doença. Do bócio, né? Do bócio, né? É isso aí mesmo. Não sei falar o nome não, mas eu lembro que você fala direto. E já caiu questão de prova disso aí. Sim, Letra E. Em 1956 foi inaugurada a residência provisória para o presidente da República, Juscelino Kubitschek. O nome sugerido foi Catetinho, em referência ao Palácio do Catete, na sede do Executivo no Rio de Janeiro. Sim. Isso. No Rio de Janeiro, né, quando era a sede lá era Palácio do Catete. Aí aqui Brasil mudou para Brasília, o Catetinho, o Palácio de Tábuas, né? Fica lá no Gama, né? O Catetinho. Porque na entrada ali Aí. ali, saindo do Gama, você já dá de cara o Catetinho, né? Que dá acesso a Brasília, né? É bem logo no início. Então, era ali que Juscelino Kubitschek morava? Sim, ali mesmo. Ali foi escolhido por causa das nascentes, né? Tinha muitas nascentes e beleza exuberante, né? Aí ele resolveu construir lá. Quem aí curte bossa nova aí? Tom Jobim. Ai, muito bom. Pois é, aí por conta dessas nascentes aí teve até um curto, eu queria até ver em realidade virtual, do Tom Jobim e do Juscelino Kubitschek. Eles eram muito amigos, aí ele compôs a música que Juscelino Kubitschek pediu para aquelas nascentes, Água de Beber. Essa aí. Água de beber. Isso. Badaba.
Tem um curta dessa música aí, um Isso. curta-metragem aí. Toca muito, Esse essas músicas tocam muito na Nova Brasil, que é uma rádio que trabalha muito essa questão do processo histórico, essas músicas assim, ligadas a algum fato histórico. Legal. Aí vocês depois pesquisem Água de Beber, né? Foi Aham. Tom Jobim que pra- Foi inspirado nessas nascentes aí no Isso, nascentes. isso mesmo. Cadê? É qual agora? Aí a 22, né? 22, aham. Esse aqui parece que foi do CESP, não tá escrito aqui, né? Mas tem que Uhum. julgar o item geralmente. Acerca da cidade de Brasília, inaugurada há 60 anos. Julgue o item. A transferência da capital do país para o Planalto Central do país estava prevista na Constituição de 1891. Certo. Certo. Vou conferir certinho, tá? Uhum. Tá vendo como é aquela primeira questão da gente saber a primeira Constituição republicana, o tanto de questões que nós já fizemos com base nela, né? Verdade. Tudo questão de prova, né? As bancas repetem aí. Pois é. Uhum. 23. Três questões. Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Julgue o item em certo ou errado sobre os fatos históricos que antecederam o evento e contribuíram para a transferência da capital federal para o interior do país. A Constituição de 1934 determinou que a capital fosse construída num ponto central do Brasil, mas não aquele escolhido pela Missão Cruz. Certo ou errado? Não, 1934 é na era Vargas, né? É, 1934. justamente. E Vargas não fez nada Não, para construir o Brasil. não, nem imaginava, né, essa questão da capital federal, né? Aqui, eu nunca nem ouvi falar nisso aqui, né? Eu vejo o Wesley falando isso aqui. Mas está dizendo aqui que tá certa essa questão, não sei por quê. Gente, mas 1934 é da era Vargas. Sim, Ah, não, é 23, essa aqui é a 23. É. Ele tá dizendo que tá certo, gente, aqui, no gabarito aqui. Pode até Aí conferir. contradiz tudo que a gente já aprendeu. Eu vou mostrar ela pro tio Wesley depois aí. Vou até tirar um print, vou mandar pelo Instagram dele aqui, Uhum. o zap dele. Agora, em Gente, 1946, né, que começa a interiorização da capital. uhum. Pode ter sido erro no gabarito, que acontece, né, gente? É, Aconteceu. No livro do Francelino, eu mostrei pra ele. Falei, ó, tá a questão assim, no gabarito tá assim. Ele falou que foi erro. E ele até riscou lá o canto no livro que tava assim. Já aconteceu, já acontece. Né? Uhum. Eu acho que seja. Porque não é, Patrícia? Em 1934 não é da era Vargas? Sim, ele inclusive não a fez preocupação nada, de Vargas não era nem questão de Brasília, né? Ele estava preocupado mais com a questão da política café com leite, quem dominava, se era São Sim. Paulo ou Minas. Não, ele não pensava nem fazer algo assim diferente que fugisse essa briga de Minas com São Paulo. Não tinha nenhuma relação. Eu vou perguntar pro tio Wesley essa daqui. Eu vou Uhum, tirar uma print. Terminando aqui, a primeira coisa que eu vou fazer. uhum. Aí você manda pra gente lá. Isso. Uhum. Tá. 24. Sobre a história de Brasília, julgue o item abaixo. Brasília é uma exceção no cenário urbano brasileiro. Cidade planejada. Foi construída para ser capital do país, graças às medidas adotadas para protegê-la. Cresce ordenadamente sem gerar o aparecimento de uma periferia desprovida de desnecessários equipamentos urbanos. Certo ou errado? É errado, ela cresce de forma desordenada, né? Cresce principalmente na época do roriz. Uhum. Como diz o Reginaldo Vera. Rorizo, né? Que era a vizinha dele lá no N da 15 que falava. Uhum. Rorizo. Esse N da ele fala Rorizo. Inclusive essa rua que ele morava, o melhor amigo do meu pai
mora nessa rua, nesse N da 15 aí, do Penorte. Então, Enéas, nunca mais eu ouvi. 3 anos que eu não falo com ele. É 25. Historicamente, o Brasil foi povoado desde o início. Por que o Danilo mandou uma foto para mim aqui? O Brasil foi. Cadê? Historicamente, o Brasil foi Amiga, nem povoado precisa ler desde o tudo. início. Vou ler não. Uma importante justificativa para a construção de Brasília foi ampliar a ocupação populacional do interior do país. Certo. Certo. Certinho. Uhum. É. Isso tá uma dos motivos, né? Uhum. Ah, gente, foi ótimo. Foi uma revisão ótima. Ai, gostei muito. Muito bom. Isso é questão de prova, né? Tô procurando pegar muita questão de prova agora. Isso. Mas a gente tem que fazer isso mesmo, né? Questão de prova. E Agora- essa questão de 1934... Aham. eu 64 acho que é época de foi algum Getúlio. erro aí. Porque Getúlio Vargas, na Getúlio verdade, Vargas. ele estava preocupado mais com a questão do café, do território, tanto que a brigadeira era Se manter no poder, né? manter no poder, fugir dos que perseguiam, entendeu? Então, ele não estava preocupado assim tanto com relação à capital em si, mas sim com o aspecto do poderio, né? O que é que ele poderia determinar ali, aquelas perseguições do todas poderio. da política café com leite, né? Que trouxe essa disparidade danada de São Paulo, Minas Gerais, quem estava dominando, era uma coisa assim terrível, né? Exatamente. Mas foi ótimo, viu? Isso mesmo, muito bom. Agora tem que procurar. Amanhã é PDPM, questões de Isso. prova. A gente vai ter questões ali que eu principalmente da saúde, que caiu ano passado. Nem precisa ler a questão, nem vai precisar você ler a questão. Já vai pelo aquele Pelo saco mnemônico radinho, lá. Uhum. você já marca ali. Isso. Isso. Uhum, isso mesmo. Porque teve umas que eu respondi assim na saúde. Eu acertei foi um monte, sem ler a questão toda, gente. Já é bom, nossa, muito bom. Pois é. Foi uma associação, Aquele né? mnemônico é vida. Uhum. A gente tem que ver depois alguém Né? que vai dar aula de raciocínio lógico pra gente, fico preocupada. Assim, eu estudo, sabe, raciocínio lógico, mas eu queria... O Davidson não vai dar mais, não? Vai não, ele Ah, diz que não tem, ele não tem jeito. Assim. A raciocínio lógico, o pessoal tem medo, a raciocínio lógico em português. é. É porque o raciocínio lógico tem duas vertentes ali, menina, que às vezes você pensa de um jeito e depois você vai ver que é de outro, sabe? Eu sei como é que é, mas o raciocínio lógico é tipo uma faca de dois gumes, sabe? É assim, às vezes você pensa lá na Tem que ser cara que é realmente- questão aquilo ali, né? É porque acho que a pessoa fica insegura, né? Ela É. tem que realmente ser profissional mesmo. Uhum. Pra não até É. ensinar errado. Eu até entendo, sabe? É verdade. A gente tem que ter domínio Uhum. daquilo pra eu poder passar pra outra pessoa. Verdade. Fica com medo de ajudar, vai atrapalhar, né? Uhum. Então tá, meninas bonitas. Ai, quando desligar, Andresa, eu vou falar um pouco com você sobre o nosso dilema. Sim. Tá travando. Eu não tô afim de voltar agora não. Vou aproveitar, levar minha mãe nos médicos aí. Vou me tratar também. Ai, mulher, eu tô bem em cima do muro. Andrés, Hoje eu levei ela no psicólogo. Não teve como ela atender, né? É bom no desligar, psicólogo. André. peraí. Andrés, espera um só finalizar Você pra pode gente encerrar, começar. então, o Patrícia. Pode, né? Então tá bom, gente. Foi ótimo e amanhã tem mais, né? PDPM, né? E você aí de casa, dê um like, joinha e vamos estudar, que a vitória é garantida. É não parar de estudar, né, Andrés? Né, Liane? A gente continuar no foco e
Amanhã tem PDPM. E obrigada a todos. Dê um like, joinha e inscreva-se, que o canal aqui é feito com carinho para você. Beijos, tchau, até amanhã. Fique com Deus. Beijo.